A paz do Senhor a todos. Queremos convidá-los a participarem conosco desse culto de terça-feira, que é um culto doutrinário. Nós vamos dar início agora com a oração, vamos cantar um louvor e em seguida o pastor Amadeu dará continuidade à mensagem doutrinária sobre a obra no exterior. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós clamamos agora pelo poder do sangue de Jesus sobre nossas vidas, purifica todo o nosso pecado, já nos abençoa para esse culto. Passa do sangue de Jesus, nos perdoa, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor? Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 da TV aberta, não é? Ou o canal 85 da Sky, e mesmo aqueles que também nos veem pelas plataformas como YouTube. Não só os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, mas irmãos de outras igrejas que sempre estão participando conosco, que são muito bem-vindos. A todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade hoje no nosso programa de conversas bíblicas e esse mês nós vamos abordar o nosso assunto sobre obra no exterior, um pouco da história dessa nossa participação da obra no exterior. Vamos passar aqui, pastor Josias, o senhor conduz agora. Bom, gente, deixa eu explicar aqui para você que está nos assistindo. A experiência da obra no exterior é uma experiência que nós já vivemos de longos anos. Vocês vão ver aqui, vão conhecer aqui o histórico da obra no exterior, o início, como ela começou a se expandir. E, naturalmente, duas referências acerca desse assunto estão sentadas aqui à mesa, que é o pastor Amadeu Loureiro e o pastor Gilson Souza. Então, hoje aqui eu vou inverter com o Amadeu e eu que vou fazer as perguntas, eles vão responder, porque eles vão trazer essas informações. Então, primeiro, eu acho que é interessante os nossos irmãos saberem do início de tudo. E, por exemplo, a primeira expansão da obra para fora do Brasil, a primeira experiência nossa, foi em Portugal, Amadeu? A nossa primeira experiência em 1977, eu acho que foi 1977, ou 76 ou 77, um pastor, era um pastor jovem ainda na época, ele era do Itamaraty, então ele foi para Portugal para ocupar um cargo na nossa embaixada. Aliás, ele foi para o consulado na cidade do Porto. E ali ele começou a ter um contato com alguns... E o contato foi da seguinte maneira, depois ele vai explicar direitinho, que é o pastor Alexandre Gueiros, todo mundo conhece. Ele deve dar mais detalhes, mas do que eu sei, claro, ele deve ter mais detalhes. E quando ele chegou ali na cidade do Porto, ele começou a ter contatos com alguns irmãos evangélicos. Ele parece que frequentava uma livraria evangélica e ali ele perguntou sobre grupos evangélicos que ele queria conhecer.
E alguém naquela livraria falou de um grupo de jovens universitários que sempre ia ali, se interessava por literaturas, alguma coisa. Ele se interessou por conhecer esse grupo, deram contato, ele entrou em contato com esse grupo e esse grupo o convidou para participar das reuniões dele. Ele foi a primeira, a segunda, aquele jeitão dele, né? Numa dessas reuniões deram a ele a palavra, ele trouxe uma palavra sobre a obra, aquilo que o senhor estava fazendo no nosso meio, eles se interessaram e ele continuou falando, convidou um grupo para vir ao Brasil. Esse grupo de jovens, né, veio ao Brasil, jovens universitários, ficaram empolgados ali e começou ali um trabalho. Ele começou ali um trabalho na cidade do Porto. E o trabalho prosperou e em 1981, setembro de 1981, nós fizemos o primeiro seminário na cidade de Lisboa, ali para nós é bairro, para eles lá é sítio, tem um negócio assim, Queluz. Nós tínhamos uma propriedade em Queluz e fizemos ali em Queluz, em 1981, o nosso primeiro seminário em Portugal. Aí já com um grupo do Porto e um grupinho também de Lisboa. Esse foi o nosso início em Portugal, que foi, na verdade, a nossa primeira experiência fora do Brasil. Você falou nesse período entre 1977 e 1981, né, do início até o primeiro seminário, e eu me lembro, ainda muito jovem, criança, de um seminário que houve no Manaim, onde um grupo veio de Portugal e ali foi apresentado, esse grupo foi apresentado a nós e ali houve um momento de muita glorificação ao Senhor. E eu me lembro da expressão, apesar de muito jovem, eu me lembro da expressão de um dos irmãos que disse o seguinte: Portugal enviou para o Brasil uma cultura religiosa vinculada à idolatria, vinculada... Né? E o Brasil devolve a Portugal a obra do Espírito Santo do Senhor, da alegria deles em viver isso aí. Agora, nesse contexto, Amadeu, há experiências que você possa trazer dos irmãos ali, porque... Para quem está nos assistindo é muito interessante, porque, por exemplo, nesse mês nós estamos orando pela obra no exterior. Ou seja, todos os anos, no mês de setembro, né, nós temos aí, o pastor Gilson já falou que tem também uma experiência para contar. E é muito interessante quando a gente traz para os irmãos o resultado dessas orações. Né? Nós estamos orando pela obra no exterior e como essas orações são respondidas. Veja, o senhor deu uma revelação antes do Alexandre ir para Portugal, né, mostrando o que o senhor queria fazer ali. O Alexandre sempre foi muito detalhista com relação a isso, né? Então, foi a primeira grande experiência ali em Portugal. Isso, aí nós tivemos o primeiro seminário em 81. Em 1987, nós tivemos a segunda experiência. Por quê? Nós tínhamos um início nos Estados Unidos, no estado de Nova York, numa cidadezinha chamada... Kinderhook, uma cidadezinha do estado de Nova York. Ali, uma cidade, interior de Nova York, um grupinho que estava ali, que tinha surgido ali, mas sem ter uma liderança e tal. E o pastor Barros, antes, quando ele ia para o hospital, a última revelação que o pastor Barros teve antes de partir foi essa: envia um servo ali, naquela região dos Estados Unidos, que eu quero começar a minha obra ali. E foi o início, então, baseado nessa revelação, então envia um pastor para aquela região e ali, então, começa realmente a obra nos Estados Unidos. Então, nós tínhamos os nossos dois primeiros pontos, quer dizer, praticamente 81, que foi Portugal, e 87 ali nos Estados Unidos. Isso foi o início de tudo. Isso, o início de tudo. Porque a grande experiência, né, Justo vai falar sobre isso, é o seguinte: quando nós tínhamos Portugal, o senhor tinha dado uma visão, quando nós começamos a alcançar grande parte do Brasil, isso na década de 70, toda a década de 70, quando entramos, o início da década de 80, quando o nosso nome, porque o nosso nome Maranata,
ele aconteceu depois de 80. Foi janeiro de 1980 que nós passamos a chamada Igreja Cristã Maranata. Até a década de 70 toda, o nosso nome era Igreja Cristã Presbiteriana. Não é? A revelação de Jonas em 78, antes de morrer, a igreja seria chamada, Maratona já sabe essa história. Então, quando começou ia começar a igreja ali, nós não tínhamos, o senhor deu uma visão de que uma luz saía e atravessava as fronteiras. Mas nós éramos muito pequenos ainda, né? E a gente pensava, Gilson e Josias, como é que seria isso? Língua, recurso, a gente não tinha recurso, nós éramos uma igreja pobre, entendeu? Você tinha os irmãos que eram os irmãos que bancavam tudo, irmãos que tinham recurso, pastor Gedeuti, pastor Barros, outros irmãos que tinham recurso e que ajudavam a igreja no início, porque a igreja era muito pobre. E nós tínhamos uma vigília nos Estados Unidos e o senhor a vigília era sobre a obra no exterior. Como seria a obra no exterior? O senhor deu uma visão de um púlpito de ouro. Um púlpito de ouro, o senhor vai dar recurso. O senhor disse, não, o recurso você já tem. Aí, qual o recurso? A palavra. O púlpito de ouro é uma palavra revelada. Essa é a riqueza em que vocês vão entrar no exterior. E aí, pastor Gilson, você falou que tinha uma experiência? Sim, na verdade, o que acontece? Quando o pastor Amadeu falou a respeito do primeiro contato lá com Portugal, falou no ano de 1981, a oportunidade que eu tive de ir a Portugal, naquela época, foi em abril de 82. Eu tinha vindo de uma viagem a Israel, uma viagem particular até, um trabalho que eu tinha realizado na Itália pela minha empresa, pela empresa que eu trabalhava nela. E aí, passando por lá, em abril de 82, os irmãos me enviaram para o sul de Portugal com um pastor para alguns contatos que se tinha já no sul de Portugal. Então, naquela região ali de Faro, eu me lembro de cidades como Faro, Albufeira, Lulé, Portimão. Nós passamos por várias cidades, onde hoje nós temos igrejas ali, né? Claro. E para fazer contatos ali com pessoas que já conheciam, tinham ouvido falar a respeito da igreja e tudo. E eu me lembro que na volta, na ida, aliás, nós passamos numa cidade chamada Silves, onde tem um castelo, o Castelo de Silves, e fomos visitar lá um casal, que era até um casal de idosos. E esse casal, nós falamos para eles a respeito do Senhor, eles já tinham um certo conhecimento, eles eram naturalmente como tradicionais portugueses, eles eram católicos romanos. Mas eles ficaram maravilhados com aquilo que nós falamos para eles, com a visita que nós fizemos e tudo. E aí eles entenderam uma coisa interessante, que naquele dia eles estavam voltando de uma experiência que eles contaram para nós, a experiência foi a seguinte: alguém da família ficou de passar lá naqueles dias para levá-los a uma festa da padroeira lá de Portugal, né? Que lá tem uma padroeira, como o Brasil também tem, né? Uhum. Uma padroeira lá de Portugal, tá? Que é uma cidade chamada Fátima, né? Uhum. E aí, eles contando que ficaram maravilhados, porque pelos dons que o senhor tinha mostrado dons a respeito deles, de que o senhor estava preservando a vida deles para eles conhecerem o Senhor. E eles acharam que conhecer a Deus era ir lá nesse local. E coincidiu que no dia que eles chegaram lá, ficaram surpresos porque estava tudo fechado. Eles pensaram de encontrar aquela multidão lá e tanta gente e tudo. E eles disseram que estava tudo fechado e descobriram o seguinte, que os familiares que foram levá-los lá tinham errado a data. Em vez de levar no dia da festa, levaram no dia seguinte. Então chegaram lá, não viram nada, voltaram, entendeu? No mesmo carro, voltaram. E aí, quando nós chegamos, que entregamos para eles revelações de que Deus tinha um projeto de eles conhecerem a Deus e tudo, eles ligaram isso aí a esse projeto. Então é por isso que nós fomos lá para buscar uma experiência com Deus. E não achamos. Aquele casal teve uma experiência tão maravilhosa que depois os irmãos continuaram dando assistência, né, àquele casal. E entre pastores, que também nós tínhamos conhecido lá no sul de Portugal, e aquilo ali foi uma porta aberta para aquela região chamada de Algarve, né? Que é a parte sul de Portugal, o Algarve, né? Foi a primeira porta que se abriu ali naquela época, isso em abril de 82, passei 5 dias em Portugal,
E o senhor deu essa bênção ali. Então essa foi a minha experiência que eu tive com a obra em Portugal. Agora, ainda em Portugal, 81, quando tivemos o seminário, veio um grupo de crentes tradicionais, não só de Portugal, mas alguns parentes que eram casados com portugueses, que eram imigrantes e tal, que vieram, até pastores, tinha um pastor lá da Escócia, então, tudo bem e tal. Quando nós demos o seminário... Pastor Fleming. Você lembrou dele, né? Fleming, tem e o Tom Wilson também. Tom Wilson também, Tom Wilson. Aí, quando nós começamos o seminário ali e tal, um dos nossos resolveu dar uma aula sobre assuntos assim... Falou muito sobre como se fosse o original da Bíblia, trouxe frases em hebraico, de impacto, do grego e tal, e nós, aquele outro assunto. Quando terminou o seminário, nós fomos aquela reunião, o GDUT sempre faz aquela reunião e tal, para avaliar como é que foi o seminário, o que vocês acharam, qual a experiência e tal. Isso o GDUT fez. Quando o GDUT fez isso, todos eles disseram o seguinte: olha, aquela primeira aula sobre Bíblia, sobre os originais, aquilo a gente já sabe de qual é salteado. Foi um balde de água fria em quem tinha levado o assunto, entendeu? Não, isso aí sobre o original, Sara, Sarai, essa coisa toda do hebraico, aquelas coisas de grego, aquilo tudo a gente já sabia. O que empolgou a gente foi a palavra revelada, ou seja, o segredo daquilo que nós nunca vimos. Os assuntos que foram trazidos, então, as mensagens, entendeu? Sobre Jesus no Velho Testamento, aquela coisa toda, aquilo foi que despertou. De tal forma, Gilson, que no outro ano, não sei se foi um ano ou dois depois, o senhor deu uma revelação que mantivesse contato com países da Europa, com escritores renomados, que eu aqui não me lembro o nome, um da Holanda e outro da Bélgica, autores de vários livros, de compêndios sobre comentários da Bíblia, e o senhor deu uma revelação que fizesse uma visita. Esses homens ficaram tão empolgados, o da Bélgica, por exemplo, disse: olha, vocês têm uma experiência da Bíblia que ninguém tem. E quando a doutrina de corpo, então ele ficou impressionado. Então, na verdade, naquela oportunidade, nós começamos a ver a visão do púlpito de ouro, que o senhor tinha dado na vigília, quando nós íamos partir para a obra no exterior. O senhor disse: a vossa riqueza está no púlpito de ouro, ou seja, na palavra revelada. Então aquilo começou a empolgar. E na verdade, porque o continente europeu tudo, né, já está massificado com relação ao evangelho, né? Essa mensagem nova, ela começou a penetrar. E na oportunidade, GDUT fez um comentário lá no início, dizendo o seguinte: olha, vocês não vão esperar grandes crescimentos aqui na obra não, porque esse continente já teve o seu momento de avivamento e tal. Mas nós vamos ter aqui aquilo que são aquela chamada aquilo que restou, né, do evangelho, daquilo que o senhor tem. O senhor vai ter sempre aqui um remanescente. Você vai ter um remanescente fiel. Foi essa colocação aqui. Mas esse foi como se diz assim, Gilson e Josias, foi o início ali e começou a ir dali de Portugal. Nós dali de Portugal fomos para a Suíça, entendeu? Inicialmente. Foi uma porta aberta para a Europa, né? Recebemos grupo da Suíça, recebemos grupo do Reino Unido, por exemplo. Começou com a Irlanda do Norte, um grupo de jovens da Irlanda do Norte que veio, atraída também por contatos também, um pequeno grupo da Espanha, entendeu? E da França, né? O Jerome está lá na França, é um resultado desse trabalho ali, e também depois lá em Nice, também na França. Então, esse foi o início ali na década de 80, entrando na Europa, na Europa de cá, na Europa oriental, né? E depois ocidental, desculpa, ocidental, né? Isso, perfeito. Que é o oeste, né? Sim. Da Europa. O que é notável também, que a nossa experiência com a obra em Portugal, é a aquisição de propriedades. Eu me lembro de um seminário que eu participei lá em 1985,
lá em Porto, onde nós já tínhamos adquirido uma propriedade, que quando se comprou aquela propriedade, era até funcionava como um orfanato, né? Orfanato não, era um colégio de moças, né? Era um lá no Porto. No Porto, lá exatamente. No Porto. Aí, internato. Era tipo um albergue, sei lá, alguma coisa assim, não sei. O fato é que eu achei interessante, que até eu dormi lá no local, né? Porque o seminário foi feito lá, é que foi comprado assim com tudo. O preço era incluindo até a roupa de cama dos beliches, né? Compramos tudo junto. Compramos com tudo. Eu me lembro, o Antônio Carlos Ribeiro estava lá nessa época e fizemos um seminário, isso em 85, né? Foi notável isso, nós já temos tido uma propriedade como essa lá, né? Que já tinha sido adquirido uma coisa já prontinha com um local, nós tínhamos o Porto e tínhamos em Queluz, tínhamos lá em Lisboa. Eu quero dar um testemunho aqui, porque vocês estão falando aqui da experiência de início da obra no exterior, e o que nós vemos hoje é isso que o senhor mostrou, e as nossas igrejas lá fora, e estamos falando aqui de Estados Unidos e Portugal, como verdadeiros oásis para as pessoas que desejam ter uma experiência real com o Senhor ali. É o reflexo disso que vocês colocaram, quer dizer, é o cristianismo que já viveu o seu avivamento, é um cristianismo que passou a ser uma sigla, como o pastor Deoti gosta muito de dizer, né? Virou uma cultura religiosa que já caduca pela falta de interesse e tudo mais, e ali você tem oásis. Exatamente. Agora, ô Josias, o que impressiona, e é isso que as nossas igrejas que estão orando esse mês pela obra no exterior, o caráter profético de tudo isso. Nós entramos na Europa devagarzinho, através de Portugal, fomos muito devagarzinho, né? Na década de 80, fomos muito devagarzinho. Chegou a década de 90, nós demos mais uma arrancada. Nesse mês nós estamos orando, lá, eu era pastor de Moby Dick, e nós estávamos no mês da obra no exterior, e o senhor deu uma revelação ao pastor Altair. O pastor Altair era pastor lá comigo, teve a revelação dizendo o seguinte: vou usar essa igreja para o início da obra num país da Europa. Eu fiquei pensando, né? De forma inimaginável, como seria isso? Olha como é que o Espírito Santo age. Numa quinta-feira, nós estávamos na igreja, o culto normal, e eu fui atender um pastor belga. Ele veio junto com um jogador de futebol. Eu fui atender e tal. Aí ele só falava francês. Aí o jogador estava interpretando e tal. E ele disse, ele veio para um evento evangélico aqui no Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil e tal, o evento tinha sido cancelado e ele não tomou conhecimento do cancelamento desse evento. Ele veio aqui no Espírito Santo e tal, vai passar aqui uns 2 dias e volta a semana que vem e tal. E eu olhei para ele e disse, não, mas você veio para um evento? Vim para um evento. Eu digo, mas o evento vai acontecer. Aí ele falou, como? No Manaim. Eu vou te levar ao Manaim. E eu já estava de posse do dom que o senhor tinha dado semana passada. Entendeu? Pastor da Bélgica e tal. Levei ele para o Manaim. Rapaz, aí, primeira aula, palavra depois, a segunda aula, sobre clamor pelo sangue de Jesus. Nós não tínhamos aquelas projeções, tinha aqueles painéis que colocavam. As lonas, né? Aquelas lonas, lembra? Rapaz, naquela aula de Gedeuti, o camarada teve um acesso de choro, rapaz, o camarada parecia que ia morrer. Aí terminou a aula e tal, aquela coisa toda, vou dar atenção a ele. Ele virou para nós e disse assim, eu tive uma visão meses atrás, com esse painel. Eu não entendi nada, eu vi esse painel na minha frente, do jeito que ele está aí. E ele ficou impressionado. Aí, tal, participou ali conosco, mas ficou maravilhado e tal. Vocês podiam fazer, então, um pequeno seminário na minha igreja, lá na Bélgica. Aí nós fomos para lá, na cidade de Lommel, lá na Bélgica. Fizemos um seminário lá com
uns meses depois, com mais de 100 pessoas, lideranças e tudo mais. Não, a igreja aqui agora, vocês vão participar aqui agora, eu quero a participação de vocês, eu quero contato com vocês, vou mandar gente daqui para lá e tal, tudo bem. Nesse seminário, olha como é que são as coisas, nesse seminário, terminou o seminário, apareceu um pastor da Holanda, assistiu o seminário e disse, que coisa linda essa, a maneira como vocês, estão em cima da hora já passar, mas como vocês abordam a palavra e tal, que coisa maravilhosa. Vocês podem passar amanhã na minha casa para almoçar comigo? Eu queria que vocês falassem disso para minha mulher e o meu filho. Aí nós fomos lá e tal, passamos outro dia lá, conversamos, ele convidou um outro pastor e tal, e nós o convidamos para vir ao Manaim. Eu trabalho, sou diretor de uma escola e tal, tenho que ver isso direitinho. Mas você ficou convidado. 3 meses depois, ele arranjou uma folga para vir ao Manaim. Nós marcamos tudo para ele vir, pastor da Holanda. Aí ele liga para o pastor da Bélgica. Olha, tá tudo certo, eu vou ao Brasil conhecer a igreja Maranata, eu vou conhecer a igreja Maranata. E o pastor da Bélgica disse para ele assim, você vai conhecer um lugar belíssimo. Olha, é uma reserva florestal com animais e tudo mais. Você vai conhecer o Manaim. Ele deu um grito do outro lado. Aleluia, aleluia. Aí ele disse, mas o que houve? Ele disse, há uns meses atrás, eu estava trabalhando no meu local, na minha sala, e eu ouvi uma voz forte no meu ouvido, Manaim. Aí eu tomei um susto, sentei na cadeira, falei, Manaim? O que é isso? Aí fiquei, aí ele, Manaim. Aí a voz disse assim, o lugar onde eu vou te levar para conhecer a minha obra. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí nós começamos, aí nós já tínhamos Bélgica e Holanda, entendeu? Mas o tempo está em cima. Nós vamos continuar, ô Josias, Tá na certo. próxima, nós vamos continuar com esse histórico da obra no exterior. Amém, amém. Bom, Josias, você, isso aí. Hoje a gente tem um monte de apresentador aqui, né? Mas deixa eu dar uma palavra para você. Olha só, continue orando pela obra no exterior, porque você está começando a ouvir aqui algumas experiências que são profundas e que vão continuar sendo apresentadas, tá certo? Não deixe orar. Madeu, passo a bola para você encerrar. A parte do Senhor a todos, eu queria mostrar aquilo porque nós estamos falando muito do testemunho de Jesus, né? É o Espírito de profecia, e isso é profecia, é muito Glória maravilhoso. Olha, vocês precisam ouvir as experiências do Gils com a África, e ainda do pastor Alexandre Gueiros com o leste europeu. Essa turma vai estar aqui conosco, né, Josias? Amém. Esse mês todo é a obra no exterior. É festa. A paz do Senhor, Eis o estandarte tremulando a luz, eis a sua divisa, proa sobre cruz, para a santa guerra, ele vos conduz, quem quer alistar.
Glória a Deus, louvado é o Senhor. Que bênção, né? Tudo que o Senhor tem operado no exterior. Vemos o Espírito Santo do Senhor agindo em favor da obra no exterior e o Senhor ouvindo a oração do seu povo, né? As consagrações desse mês, as buscas, as orações, nós vemos aí os resultados. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante de Ti o nosso culto, a nossa adoração. Pedimos ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sempre com o Teu povo. É o clamor que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, tem aí na tela os QR Codes. Esse primeiro QR Code é justamente para quem mora no exterior. Esse mês estamos orando, jejuando, fazendo madrugada pela obra do exterior. Então, quem é do exterior tem uma experiência para contar, use aí esse QR Code e fale conosco. Também tem esse segundo QR Code para quem mora no Brasil e queira nos contar uma experiência também. E por último, o 0800. Agora é para quem está necessitado de uma oração, de uma assistência. Não tenha receio. Ligue para este número, 0800 707 3076. Um pastor lhe atenderá e lhe dará assistência, orará por a sua vida, e tudo gratuitamente. Que o Senhor vos abençoe. A paz do Senhor Jesus.